Sejam bem-vindos a essa videoaula. Eu sou a professora Olivia e hoje a gente vai falar sobre o diodo semicondutor. Então a gente vai falar o conteúdo básico sobre esse dispositivo importantíssimo nos nossos circuitos eletrônicos. E para começar, a gente precisa entender o que é o diodo, de que ele é formado, como ele é constituído. Então, o diodo é formado pela junção de dois materiais semicondutores, um material chamado do tipo P e um material semicondutor do tipo N. A gente não vai entrar em detalhes aqui sobre a constituição desses materiais, mas a gente pode falar qual que é a característica de um material semicondutor. Então, o semicondutor ele tem a sua condutividade elétrica, o seu nível de condutividade entre um bom condutor, um metal, por exemplo, e um isolante. E aí, nessa combinação de dois materiais, um tipo P e um tipo N, a gente tem a chamada junção PN. E aí a gente vai ver que essa junção que a partir de agora a gente vai chamar de diodo, esse dispositivo, ele vai conduzir corrente em uma determinada situação, uma condição específica. Então, ele pode conduzir, nessa junção, ela pode conduzir ou não corrente. Tudo bem? E aí, no lado onde nós temos o material do tipo P, a gente vai determinar, a gente vai nomear esse terminal como anodo. E normalmente vem representado a letra A. No material do tipo N, o terminal ligado a ele é chamado de cátodo e é representado pela letra K, ok? Então, isso é a formação do nosso dispositivo que, daqui para frente, essa junção, né, vai ser denominada diodo. Então, para representar nos circuitos elétricos, a gente vai usar o símbolo do diodo. Então, o símbolo é essa seta preta com esse traço na sua ponta. E aí, o traço, onde tem o traço, a gente vai lembrar que é o cátodo. Uma dica para a gente lembrar qual que é o terminal anodo e qual que é o cátodo é fazendo um triângulo, um pequeno triângulo dos dois lados. Tá vendo que onde a gente faz o triângulo aqui e forma a letra K, a gente vai lembrar que é o cátodo. Bom, aqui, esse aqui não ficou muito bem, mas acho que a gente consegue entender dessa forma. Então, faça esse pequeno triângulo, essa pequena setinha aqui nas duas pontas, e a ponta que formar a letra K é a ponta, o lado do cátodo. Isso é uma técnica, um macete para a gente poder lembrar como identificar o cátodo e o anodo dos nossos diodos. E aqui também a gente tem a representação do encapsulamento, ou seja, como que ele vem, como que o dispositivo é vendido, né? Como que nós encontramos disponível comercialmente. Então, existem esses três tipos, isso aqui são exemplos, né, de encapsulamentos, e aí a gente pode observar que esse traço que vai ser ou prateado ou preto, ele vai sempre indicar o traço do cátodo, ok? E aí a gente vai conseguir saber qual lado é qual. Mais uma informação importante sobre o diodo aqui, olhando para o símbolo, é a definição da sua tensão, o VD, e a sua corrente ID. Então, o VD ele é definido com essa polaridade. Tá vendo que a polaridade vai do mais para o menos, do anodo para o cátodo? Então, por definição, a gente o VD tem essa polaridade. Se a gente colocar se a gente aplicar no diodo uma tensão com polaridade invertida, né, um menos VD, isso significa que o VD é negativo, ou seja, o VD é menor do que zero, porque a definição que a gente considera é essa, o VD com esse sentido, com essa polaridade, ok? Bom, a gente vai falar então sobre o funcionamento desse dispositivo. Lembrando que a gente vai estudar aqui um funcionamento mais simplificado, que
né, não é o nosso, a gente não está ainda no nível de estudar o mecanismo ali da junção PN e os tipos, os detalhes das polarizações. Então, no funcionamento, o que a gente tem que entender? Então, o nosso diodo ele tem duas condições de funcionamento básicas, que são a situação em polarização direta e a situação em polarização reversa. O que é essa polarização? A gente vai aplicar uma tensão externa a esse dispositivo e quando essa tensão aplicada, né, então a gente vai, vamos imaginar aqui que a gente tem o diodo e aí a gente está aplicando a partir de uma fonte de tensão qualquer, né? Uma fonte VCC. Vou colocar um resistor aqui só para limitar a corrente. A gente está aplicando uma tensão nos terminais desse diodo. E aí, duas situações acontecem. Quando o positivo da fonte está conectado ao anodo do diodo, então a gente tem uma tensão aparecendo aqui, olha, o mais sendo conectado aqui e o menos sendo conectado aqui, a gente fala que nós estamos trabalhando, que o diodo está trabalhando em polarização direta. Então aqui é o anodo e aqui é o catodo. Nessa situação, o diodo ele vai conduzir corrente, a corrente ID. Então, ele vai deixar passar essa corrente ID, que é a corrente de polarização direta. Essa corrente, a gente vai ver como ela vai funcionar, mas no modelo ideal, a partir de 0 volts aqui, na situação de polarização direta, eu já teria uma condução de corrente. Ou seja, esse fio, esse dispositivo, idealmente falando, quando ele é polarizado dessa maneira, diretamente, ele vira um fio condutor. Então, ele trabalha como se fosse uma chave fechada, deixando passar a corrente de um terminal para o outro, através dele, ok? Nessa situação, vai circular uma corrente que a gente vai chamar de ID. Se a gente faz a polarização no sentido contrário, isso significa, então, ligar o anodo no negativo da fonte. Então, se a gente inverte a fonte aqui de tensão, o que acontece? A gente vai estar trabalhando na situação que a gente chama de polarização reversa. Na polarização reversa, então, o negativo da fonte vai aparecer lá no anodo. Então, vamos colocar aqui, invertemos a nossa fonte, e esse negativo, olha, ele vai aparecer lá no anodo. E o positivo da fonte, terminal positivo, o polo positivo, vai aparecer aqui no meu catodo. Então, é a polarização invertida, né, reversa em relação a essa que a gente acabou de falar. Nessa situação, o que vai acontecer? O nosso dispositivo, ele não vai conduzir corrente. Ou, na verdade, idealmente ele não conduz corrente, mas na prática ele conduziria uma corrente muito pequena, chamada de corrente de saturação reversa, que é esse IS, no sentido contrário da corrente ID. Mas a gente vai adotar um modelo no qual a corrente de polarização reversa, o IS, é aproximadamente igual a 0 ampere, porque ela é muito pequena, podendo ser, então, desprezada pelo modelo que nós vamos utilizar. Tudo bem? Então, na situação de polarização reversa, que é a situação da letra B, nós temos o diodo funcionando como chave aberta. Por quê? Ele não está deixando passar a corrente, né? Se a corrente for 0, significa que não está passando corrente desse ponto para esse, através do dispositivo. Então, é como se a gente tivesse um circuito aberto aqui, impedindo a circulação de corrente.
Então, é interessante verificar que a gente pode enxergar o diodo como uma chave, uma chavinha mecânica mesmo. Em polarização direta, ele é chave fechada, e em polarização reversa, ele é chave aberta. Tudo bem? Isso é uma maneira de enxergar o funcionamento desse dispositivo. E aí, a gente vai ter algumas formas de modelar esse funcionamento, considerando, simplificando ou não as suas características, ok? Então, primeira curva, o primeiro comportamento que a gente vai analisar é o comportamento real do dispositivo. Então, a característica real de um dispositivo semicondutor, um diodo semicondutor de silício, está mostrada através dessa curva. Aqui a gente tem uma curva de ID por VD, então o ID em função de VD. E aí, a gente observa que na curva real, que é a curva preta, a corrente no diodo ela vai começar a aumentar exponencialmente a partir de uma tensão de 0,7 volts. Essa tensão que aparece aqui no joelho dessa curva é chamada de tensão limiar, e ela vale 0,7 volts para o diodo de silício. E é a tensão na qual a gente considera que a corrente passa de um valor zero para um valor que vai aumentar exponencialmente. Então, aqui, olha, para valores a partir valores de tensão a partir de 0,7 volts, o que vai acontecer? A corrente, olha, ela vai aumentando exponencialmente. Então, a gente pode perceber que a curva ela tem esse perfil exponencial. Então, aqui, ó, cada vez que eu aumento um pouquinho a minha tensão, a corrente, um pouquinho que eu aumento aqui a tensão, a corrente já aumenta muito. Então, é uma curva exponencial. Essa é a característica real do diodo. Na faixa, na região de polarização direta. Onde que eu observo essa região de polarização direta? Aqui, olha, VD sendo maior do que zero. Então, VD maior que zero significa que eu estou respeitando aqui a polaridade que nós definimos para VD. Então, VD maior que zero é polarização direta. Aqui, a gente tem também, só para lembrar, né, a gente tem a representação da região de polarização direta através da chave fechada. Então, se nós considerarmos a tensão limiar de 0,7, o diodo vai ser chave fechada a partir dessa tensão. Na região de polarização reversa, a gente tem um VD, então a gente está aqui no eixo de VD, esse eixo todo, né, de VD menor do que zero. Então, VD menor do que zero. O que significa isso? Que eu inverti a polaridade de VD, né? Eu estou aplicando um VD, aumentando o VD, só que no sentido contrário, na polaridade contrária. Então, o VD aqui está aumentando negativamente. Em toda essa região, se a gente observar, a gente vai ter, na situação real, uma corrente circulando que é muito pequenininha aqui, da ordem de microampere. Essa corrente é a corrente de saturação reversa. Ela é de saturação porque o seu valor ele não muda com o aumento de VD aqui nesse eixo negativo. E por ser muito pequena, a maioria dos modelos vai considerar essa corrente igual a zero. Bom, partindo para a análise do modelo ideal, a gente vai observar essa curva em azul. O que ela está nos mostrando? Aqui no eixo vertical, a gente observa que a partir de um VD maior do que zero, a gente vai ter o diodo se comportando como um curto-circuito, um fio conduzindo corrente. Ele vai começar a deixar passar essa corrente ID. Aqui, para qualquer ponto da curva, a gente vai ter um VD igual a zero.
e um valor, né, de corrente que a gente pode pegar como exemplo esse valor de 10 mA. E aí, o que a gente vai fazer? Para a gente observar a resistência que, né, a gente vai encontrar entre os terminais do diodo, a gente vai fazer R igual a VD sobre ID. E qualquer VD, para qualquer ID, a gente vai ter o VD igual a zero, porque a gente está aqui em cima do VD igual a zero. Então, 0 volts por 10 mA, por exemplo, eu peguei esse ponto aqui, a gente vai ter um R igual a 0 ohms. O que isso mostra? Que o nosso diodo ele se comporta como um condutor ideal de resistência igual a zero. Então, ele é um fio mesmo, é um modelo que considera o diodo um fio assim que nós aplicamos uma tensão VD de polarização direta maior do que zero. E aí a gente tem essa situação. Na situação de polarização reversa para VD menor do que zero, qualquer que seja o valor de VD, a gente vai ter a corrente, valor de corrente igual a zero. Então, qualquer ponto aqui nesse eixo, né, a gente tem um ID igual a zero. Então, no modelo ideal, o ID é igual a zero, o IS é considerado também zero, a aproximação desconsidera, considera isso aqui, o IS, corrente de saturação reversa, igual a zero, e aí a corrente total no diodo é zero. Então, não passa corrente. Se não passa corrente, a nossa resistência, se a gente pegar novamente a nossa expressão R, VD sobre ID, aqui, para qualquer VD, né, a gente pode pegar um VD de polarização reversa aqui igual a menos 20 volts. Para qualquer VD, a gente vai ter um ID igual a zero. E aí, essa resistência ela vai tender para o infinito, mostrando que a gente vai ter o diodo se comportando como um circuito aberto. Ok? Então, esse modelo é mais simplificado do que essa curva, né, que representa o comportamento real do diodo. Bom, além do modelo ideal e do modelo real, a gente tem também o modelo simplificado. O modelo simplificado, em vez de considerar que a gente vai ter condução de corrente a partir de 0 volts para VD, como a gente viu no caso ideal, a gente considera que essa condução ela vai acontecer a partir da tensão limiar daquele diodo, que no caso do diodo de silício é 0,7 volts. Então, no modelo simplificado, na polarização direta, a condução vai acontecer somente a partir de 0,7 volts, quando a tensão nos terminais desse diodo atinge 0,7 volts. E aí, a partir do instante em que ele começa a conduzir, quando ele começa a deixar passar a corrente ID, ele vai se comportar como uma bateria de 0,7 volts. Então, a sua tensão ela se mantém em 0,7 volts. A gente vai ter, é como se a gente tivesse uma queda de tensão, né, entre os terminais do diodo, que vai se manter em 0,7 volts. É um modelo do que acontece internamente com o diodo, que é mais próximo do real do que o modelo ideal. Então, ele não é tão completo como o modelo real, mas também não é tão simplificado como o ideal. No ideal, lembrando aqui que assim que o diodo começa a conduzir, ele vai se comportar como um fio, sendo então que a sua diferença de potencial, a diferença de potencial entre os seus terminais, ela vai ser igual a zero, né? Não tem queda de tensão aqui no diodo nesse modelo ideal. Na parte de condução, de polarização reversa, o modelo simplificado ele também considera que para VD menor do que 0,7, o diodo vai ser chave aberta, então ele vai se comportar como circuito aberto e não vai conduzir, sendo então a corrente ID igual a zero. A mesma coisa que acontece para o modelo ideal. Bom, uma coisa que a gente precisa aprender é observar a condição de atuação do diodo. E aí a gente vai precisar analisar se ele está conduzindo ou não, né? Se
se a configuração em que ele está no circuito permite que ele conduza corrente ou não, ou seja, determinar o estado do diodo, se ele está conduzindo ou não. Como que a gente faz isso? Aqui a gente tem uma configuração com o diodo em série aqui com o resistor sendo alimentado, essa associação série alimentada por uma tensão contínua igual a V volts. E aí, como que a gente vai analisar se esse diodo vai conduzir ou não nessa configuração? O que a gente faz é, no instante que a gente está considerando antes dele conduzir, a gente vai considerar o diodo como um circuito aberto. E aí, o que a gente tem que perceber? A gente vai ter que perceber qual tensão que está aparecendo entre os terminais do diodo. Como que a gente vai fazer isso? Então, olha só, nessa representação, o diodo aparece como um circuito aberto. E se o circuito está aberto, a corrente, por enquanto, é um I, né? A corrente do circuito é um I igual a 0 ampere. Se o I é igual a 0, não tem queda de tensão nesse resistor, né? Então, o resistor, a queda de tensão é 0, esse resistor aqui comporta-se como um fio. E aí, a tensão da fonte, olha, o terminal positivo da fonte, essa tensão, esse potencial, ele vai aparecer no anodo aqui, vamos colocar aqui o A de anodo, o K de cátodo, né? Lembrando da representação do símbolo do diodo. Então, o positivo da fonte, o potencial, ele está sendo trazido aqui para o anodo. E o negativo da fonte, olha, ele aparece aqui no cátodo, lembrando que não tem queda de tensão nesse resistor, porque não tem corrente. E aí, o que a gente tem que ver? Primeiro, como o positivo está no anodo e o negativo no cátodo, significa que esse diodo está em polarização direta. Então, ele está em condição de polarização direta. Então, isso já é um sinal para que ele, já é uma condição sendo respeitada para que ele conduza. Se a gente estiver considerando o modelo ideal para que o diodo conduza, além de estar em polarização direta, basta que a tensão VD seja maior do que 0. Se a gente estiver considerando, então isso aqui é para o modelo ideal. Se a gente estiver considerando, se o problema, se a questão, o projeto estiver considerando o modelo simplificado, para que o diodo esteja no estado de chave fechada, ou seja, conduzindo, o VD ele tem que ser maior do que 0,7 volts. Ok? Então, como que a gente vai ver isso? A gente vai ter que observar se a tensão da fonte é suficiente para atender essas características, visto que é a diferença de potencial da fonte nessa configuração que está aparecendo nos terminais do diodo, entre esses terminais, quando no instante, né, que a gente está observando antes da condução. Então, se essa fonte, se V, então olha só, VD é igual a V, se V, então, for maior que 0 ou maior que 0,7 no modelo, então, aqui é um modelo simplificado, a gente vai considerar que o diodo está no estado de chave fechada, ok? Então, é isso que a gente faz, a gente tira o diodo do circuito e observa se a tensão que está aparecendo entre seus terminais, ela está fazendo polarização direta e ela tem um nível suficiente. É como se a gente estivesse observando se a pressão, né, a força que a fonte está, como se fosse uma pressão mesmo, está exercendo sobre esse diodo, é suficiente para fazê-lo conduzir. Tudo bem? Essa é a análise que a gente faz. Visto isso, a gente vai partir para a apresentação de um circuito de aplicação do diodo semicondutor. Esse circuito é chamado circuito retificador de meia onda. E qual que é a função desse circuito e quais são as suas características? Então, o circuito retificador de meia onda, ele é formado por um diodo semicondutor em série com um resistor, conforme a gente viu antes, né, na nossa análise anterior.
A diferença aqui é que na entrada do circuito, a alimentação desse circuito vai ser uma tensão senoidal, uma tensão alternada senoidal, que está sendo representada nesse gráfico. A gente tem aqui um VI que tem um valor de pico ou valor máximo igual a VM e que é representado por um seno de ômega t, sendo que ômega é a velocidade angular dessa forma de onda. Aqui a gente tem marcado o período da onda, né, que é o tempo que a onda leva para completar um ciclo, e aí a gente tem a representação da variação da tensão VI a cada instante de tempo. Então, ela varia senoidalmente. A tensão ela tem valores positivos no semiciclo positivo e valores negativos no semiciclo negativo. Então, é essa fonte, esse sinal que está sendo ligado aqui. É como se a gente tivesse uma fonte de tensão senoidal conectada aqui, né, nesse circuito, ok? Como se a gente tivesse essa representação, uma fonte senoidal. E aí, o que esse circuito vai fazer? O funcionamento dele, a função dele é deixar passar para o resistor somente o semiciclo positivo da entrada. Então, a saída que nós vamos observar, o sinal de saída, a tensão de saída é a tensão em cima, né, ou entre os terminais do resistor R, que a gente vai chamar de VO ou Vout. Tá? Então, a gente tem um VI de in, de entrada, e um Vout, que é a tensão nesse resistor. Se a gente observar esse Vout, o que a gente vai perceber? Então, aí a gente parte para entender o funcionamento desse circuito. Então, o funcionamento do diodo, do circuito retificador, né? Quando o diodo está participando desse circuito, ele é chamado de diodo retificador também. Então, a primeira parte da operação desse circuito é o que a gente chama de região de condução. Então, conforme a gente analisou, o diodo ele vai conduzir se ele estiver polarizado diretamente, e aqui a gente vai considerar o modelo ideal a princípio. Então, no modelo ideal, a gente precisa ter polarização direta, né, para o diodo conduzir. Então, polarização direta, e a gente precisa ter um VD maior do que zero. Essa é a condição para o diodo representar uma chave fechada e deixar passar o seu ID. O que vai acontecer? Então, observando o gráfico da entrada, assim que a onda de entrada atinge um valor maior do que zero, né, quando ela começa a aumentar aqui senoidalmente, positivamente, né, no semiciclo positivo, e para todo esse semiciclo, a fonte, a tensão da fonte vai ser capaz de polarizar o diodo diretamente, ok? E aí a gente vai considerar essa configuração aqui, olha, o diodo, assim que ele começa a conduzir, ele vira uma chave fechada, ele vira um fio, não tem queda de tensão aqui entre os seus terminais, né, modelo ideal, e aí a tensão da entrada, ela vai aparecer, ela vai ser aplicada no resistor, e aí o Vout, o VO vai ser igual ao VI, tá? Então, na situação em que o diodo está conduzindo, ou seja, para todo o semiciclo positivo da forma de onda de entrada, a tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada, tá? Então, a gente só copia essa parte da onda aqui no meu gráfico de VO pelo tempo, ok? Para a região de não condução, o que a gente vai analisar? Então, na região de não condução, que vai do T sobre 2 ao T, né, do tempo igual ao período sobre 2 até o período completo, ou seja, o intervalo de tempo que engloba, que se refere a esse semiciclo negativo da entrada, o que vai acontecer com o diodo? Observe que aqui, olha, é como se a gente estivesse invertendo a polaridade da fonte.
No semiciclo positivo, é como se a gente tivesse uma fonte ligada nesse sentido, olha, com o positivo aqui e o negativo aqui, certo? No semiciclo negativo, a gente vai ter, é como se a gente tivesse invertido a fonte, e aí o seu terminal positivo, ele vai aparecer, vou melhorar esse termo aqui, o terminal positivo da fonte, ele vai aparecer lá no cátodo, e o terminal negativo vai aparecer no anodo, ok? Lembrando que isso aqui, né, é a mesma coisa que se a gente fizesse um fio conectando esses dois pontos, os dois terras, tá? Bom, não ficou muito bom aqui, mas eu acho que deu para entender, ok? Então, se a fonte está invertida, se a polaridade da tensão da fonte está invertida, significa que para essa situação, de cara, a gente já sabe que o diodo está em polarização reversa. Na polarização reversa, a gente sabe então que, independente do valor da minha tensão, o diodo não vai conduzir, ele vai ser chave aberta. Se ele não conduz, não tem então corrente passando através do resistor, né? A corrente aqui é igual a zero. E aí a tensão, a diferença de potencial entre os terminais do resistor é igual a zero, ok? Não tem queda de tensão porque não tem corrente passando aqui, né? Somente a corrente é que produz queda de tensão, segundo a lei de Ohm. Tá? Então, o que a gente tem? Para todo essa parte da onda de entrada, ou seja, o semiciclo negativo, que vai de T sobre 2 ao tempo T, o diodo vai estar na região de não condução. E aí, a saída, né, o VO, vai ser igual a 0 volts. Então, olha, nesse período aqui, lá no gráfico da onda de saída, da tensão de saída, a gente vai colocar uma reta, né, mostrando que o VO é igual a zero para todo esse período. Então, o que a gente vai reparar aqui? A gente vai reparar que esse retificador, ele vai cortar, ele não vai deixar passar a tensão do semiciclo negativo. Então, essa é a função desse circuito, manter na saída somente valores positivos da entrada, da onda de entrada. Então, ele vai ceifar, né, ele vai cortar os valores negativos, trocando aqui a saída para zero nessa região aqui de não condução. Bom, então nós temos aqui a comparação da onda de entrada, VI, que é a senoide completa, com a onda de saída, VO, onde nós temos somente os semiciclos negativos e os semiciclos positivos, e os negativos são substituídos pelo nível zero aqui na saída. A saída desse circuito, ela pode ser usada como entrada para um outro circuito. E o circuito ligado, né, a essa entrada, ele vai enxergar essa fonte, né, essa tensão que tem, ora parte positiva variando senoidalmente, ora valor zero. O circuito ele vai enxergar isso aqui como um valor médio. Dependendo da frequência, né, essa variação aqui ela não vai fazer efeito no circuito. Então é como se a gente tivesse, se essa saída representasse aqui uma fonte VCC para uma outra carga que poderia ser ligada aqui, né? Então a gente pegaria essa saída Vout e ligaríamos uma carga elétrica qualquer, um dispositivo, uma carga, um circuito. E esse circuito, então, enxergaria essa saída como uma fonte VCC. O valor médio dessa fonte, né, considerando essa variação, é calculado através de uma função integral, e o resultado dessa função integral ele é dado por essa expressão. Então, VCC é 0,318 vezes Vm menos Vk. Vm é o valor de pico da senoide de entrada e o Vk é a tensão limiar desse diodo.
Por que isso acontece? Aqui, se nós considerarmos na região de condução, né? Na verdade, se nós considerarmos o modelo simplificado do diodo, aqui no exemplo que a gente deu, na análise que a gente fez, quando o diodo estava na região de condução, ele foi substituído por um fio ou chave fechada. Isso aqui é então o modelo ideal. No modelo simplificado, esse diodo seria substituído por uma fonte de tensão, né? Isso aqui seria uma fonte de tensão de mais ou menos 0,7 volts, que é o VK, a tensão limiar desse diodo. Isso, né, a gente pode lembrar, é devido ao modelo simplificado que nós já vimos. Então, no modelo simplificado, na região de condução, o diodo se comporta como uma fonte que tem essa polaridade, dependendo aqui, de acordo com o sentido de polarização direta, né? Então, o mais no anodo, menos no cátodo. E a tensão que ele vai oferecer, né, quando ele está em condução, é exatamente a tensão limiar, que é essa tensão mínima aqui para ele entrar em condução. Então, para o diodo de silício, essa tensão é 0,7 volts. Então, se a gente considerar o problema, considerar o projeto, considerar o modelo simplificado, a gente vai fazer essa substituição. E aí, o que a gente vai ter na saída se a gente considera essa situação? A gente vai ver que a saída Vout, nesse caso, o VO, vai ser o VI, que é a tensão de VI, né? Menos VK. Se a gente fizer... Por que isso? Porque a gente estava considerando essa malha fechada aqui, olha. Essa malha, então... se nós aplicarmos a lei de Kirchhoff das tensões, a soma das tensões nessa malha, esse circuito fechado, tem que ser igual a zero. Então, olha só, se a gente escreve a lei de Kirchhoff, a gente vai ter menos para mais VI, mais para menos VK, mais para menos VO. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, se a gente isolar o VO, a gente vai ter VI menos VK. Então, se a gente estiver considerando o modelo simplificado, a tensão limiar ela faz diferença na saída. Então, essa saída ela vai ser um pouquinho menor aqui. Em vez de ser VM, ela vai ser VM menos VK. Por isso que a expressão para o VCC, ela genericamente considera essa diferença. Então, aqui aparece VM menos VK. Se a gente estiver considerando o modelo ideal, isso aqui vai ser 0 volts. Se a gente estiver considerando o modelo simplificado, isso aqui vai ser 0,7 volts. E aí, isso vai influenciar no valor médio da saída, né? Valor que o circuito ligado aqui na saída vai enxergar. Okay? Então, essa é a função do retificador. Ele oferece uma tensão VCC com esse valor médio aqui na sua saída. Ele pega uma tensão alternada e faz essa conversão. Ok? Então é isso. Muito obrigada e até a próxima.